Gente, como o Jaime já disse, hoje é um dia especial. E não especial no sentido que genérico, né? Sentido gasto. Você usa tanta palavra que você gasta ela. Mas hoje é um dia especial, de verdade mesmo. Tipo assim, hoje a igreja ao redor do globo comemora a ascensão do Senhor. Não é todo dia que a gente tem uma festa litúrgica assim. E hoje é um desses dias. Bora falar um pouquinho sobre isso. O Jaime já explicou, né? A ascensão é esse momento final. É o último momento dos evangelhos. É quando Cristo sobe. Quando Cristo é ascendido aos céus. Bora falar um pouquinho sobre isso hoje. Então assim, o André já leu, né, o texto bíblico. E é interessante analisar esse texto que o André leu e perceber o que está acontecendo nele. Ele é a última fala assim, de Jesus no Evangelho de Mateus. Jesus está se comportando como um pai que saindo de casa e dando as últimas tarefas, relembrando pelas últimas vezes as responsabilidades dos filhos. E isso é muito engraçado. Mas é legal pensar nisso porque você pensa que se ele está relembrando, se ele está fazendo esse apanhado geral, você está pegando um enxugado de tudo que ele ensinou, ele está pegando ali o mais importante. Ele está querendo, assim, realmente compactar tudo aquilo, né, que ele ensinou. Bora analisar essa fala de Jesus, então, parte a parte. O primeiro ponto do sermão é sobre a soberania de Jesus. A primeira coisa que Jesus começa falando é o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Toda a autoridade. Vamos refletir aqui em conjunto um pouquinho sobre o que isso quer dizer. Vamos pensar sobre alguns dias antes dessa fala de Jesus, o que estava acontecendo? Alguns dias antes, aquele que estava sendo emboscado por soldados, tendo lanças e espadas apontando para ele, tentando suprimir, conter a existência dele, por ele anunciar que ele era rei, que de fato ele era. Ele estava sendo levado pelos soldados para ser morto. Agora, ele aparece ressuscitado e vivo dentre os apóstolos, instruindo eles pela última vez. Cristo vive, não no sentido metafórico, simbólico, ele literalmente vive. No sentido mais simples e direto do termo, está vivo. Ele está vivo, no mesmo corpo de carne e osso, corpo que respira, corpo que escorre suor, corpo com sangue bombeando nas veias e ar enchendo os pulmões. Nesse mesmo corpo, Jesus aparece vivo. Ele aparece anunciando a mesma coisa que ele estava pregando desde o início, desde o começo da sua jornada, desde o começo do seu ministério. Ele aparece anunciando a sua autoridade. Isso é uma coisa muito interessante. A autoridade, nos dias de hoje, ela foi criando um outro sentido, mas é legal pensar de onde vem a autoridade de Jesus. A autoridade dele não é aquela autoridade tirânica, aquela autoridade que vem através da violência, através da força, do monopólio do poder. A autoridade de Jesus vem através do amor, do serviço. Lembra que Jesus falava sobre isso, né? Que o maior no reino dos céus é aquele que mais serve, é aquele que é mais humilde, que o último será o primeiro, que o humilhado será exaltado. É assim que Jesus consegue a autoridade dele. Isso é muito massa. Então vale lembrar isso. Quando a gente pensa também em quem que é esse Cristo, que tem toda essa autoridade, eu acho muito legal a gente olhar para o início do Evangelho de João. O início do Evangelho de João fala sobre Jesus ser esse verbo de Deus. O início do Evangelho de João começa falando, né, que no começo tudo que existia era o verbo. Que verbo é esse? A canção de Deus, a palavra de Deus. Essa palavra era Cristo. E essa palavra estava com Deus. E essa palavra era ela mesma, o próprio Deus. E aí João vai falando que essa palavra, Deus, abstrato, assim, que cria todas as coisas a partir dele mesmo, se faz carne e habita entre nós. Isso é uma coisa muito legal de a gente pensar, que a gente não geralmente pensa tanto sobre esse Jesus para além de quando Jesus estava aqui na Terra como ser humano. A gente pensa muito sobre esses anos que ele teve aqui, mas a gente não pensa muito sobre que Jesus ele já existia antes mesmo de ser aquele bebezinho no ventre de Maria. Ele já existia.
palavra de Deus fala isso. E ele continua existindo depois de passar aqui por essa terra. Então, é muito legal pensar isso. O que significa que Jesus é o verbo de Deus? Em outras palavras, significa dizer que não tem 1 milímetro sequer em toda a extensão do cosmos, em toda a extensão do universo, da qual Cristo não seja soberano sobre, da qual ele não seja rei sobre. O que isso quer dizer na prática? Um exemplo que eu pensei é o seguinte: a minha tia, ela está aqui hoje e ela é uma pessoa apaixonada por gatos. Ela admira muito esses bichinhos e ela só consegue vislumbrar a presença desses bichinhos felpudos e fofinhos porque a criação foi redimida por Deus através de Cristo. O Cairo está aqui hoje, ele ama café, por isso que ele está no Ministério do Café. Ele só consegue aproveitar o gosto daquele líquido quentinho, descendo, aconchegando a garganta, trazendo o gosto daqueles grãos torrados, porque Cristo redimiu a criação. Muita gente aqui na igreja é apaixonada por música. E o motivo de a gente conseguir sentir nosso corpo ser tomado por essas melodias, ter as letras poéticas entrando no nosso ser, nos tocando, é porque Cristo foi o verbo de Deus, a canção de Deus, por meio da qual toda a criação foi redimida. Talvez você esteja pensando, nossa, que massa! Então Cristo, ele vem e redime toda a criação. Mas se através de Cristo surgem essas coisas boas, gatinhos felpudos, cafés aconchegantes, melodias belas, por que ainda eu vejo desgraças nesse mundo? E desgraças aqui não é um palavrão, gente, é a ausência de graça. Por que eu vejo a ausência de graça nesse mundo? Irmão, Cristo começou... Muito obrigado. Entendeu sua mensagem, amigo? Cristo começou a redenção desse mundo. Tudo que existe está sendo redimido. Esse é um processo que já está em andamento. Logo, logo, quando Cristo voltar, quando Jesus voltar, esse processo que já está em andamento vai, enfim, ser finalizado. Mas, de novo, vai lembrar, ele já está em andamento. A gente já consegue ver os frutos maduros disso. Quando esse processo chegar no seu fim, o reino de Deus vai estar aqui na terra, com todo o esplendor. Todas as coisas serão restauradas e tudo que vai existir vai ser essa coisa de ser agraciado pela existência de gatinhos felpudos, de cafés aconchegantes e de melodias graciosas. Para além disso, acho legal a gente olhar a segunda parte da fala de Jesus. Jesus fala o seguinte, pode voltar, por favor? Não. Isso. Toda a autoridade me foi dada. Onde? No céu e sobre a terra. No céu e sobre a terra. Como eu disse, Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Não tem 1 milímetro na extensão do cosmos da qual ele não seja rei. Muita gente vê isso, vê esse reino de Deus, tem pensamentos equivocados. Os apóstolos, no começo do ministério de Jesus, eles pensavam que o reino de Deus, o reino de Cristo, ia ser um reino puramente aqui na terra. Eles pensavam que Cristo ia chegar ali, reunir aquela galera ali, começar a fazer uma revolução social, chegar, tomar o trono de César, do imperador romano, começar uma guerra, a guerra ia dar certo, ele ia se assentar ali no trono e pronto, agora ele ia governar toda a extensão do Império Romano. Eles estavam errados. Durante muito tempo, pessoas na história da igreja pensaram também que o reino de Deus era só um reino celestial, tipo assim, um reino abstrato, etéreo, com um céu com nuvens e uns anjinhos meio chatos, meio sem graça. Eles estavam errados. Esse é um pensamento muito comum das pessoas terem até hoje, né? Pensar que a gente vai viver, quando Cristo voltar, nessa realidade etérea, lá longe. Não, gente, a gente vai viver aqui, nessa terra, porque o reino de Deus já começou. E o reino de Deus é quando a terra e o céu se tornam uma coisa só, quando essas duas coisas se unem. Essa união já começou. Talvez você tenha dificuldade de ver esse reino acontecendo hoje, no aqui e no agora. Mas vale lembrar que o reino de Deus ele é como uma pequena semente. Talvez você olhe para ela e você fala, nossa, não tem potencial nisso aqui. Tipo, isso aqui não tá em nada. Coisa minúscula, irrelevante. Mas logo, logo essa semente ela começa a brotar e ela vira esplendorosa árvore.
E a partir dessa árvore surgem flores, frutos, e animais vêm, pegam esses frutos e espalham as sementes. Quando você vê, aquela pequena sementinha deu origem a uma floresta inteira, maravilhosa. Uma floresta onde você encontra frutos, flores, fauna, flora. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus já começou. Cristo é esse rei. E quando ele voltar, esse reino vai estar como essa floresta. Enquanto agora na semente, logo logo será essa floresta. Tudo que vai existir vai ser justiça, paz e alegria. Vai ser tudo que vai restar lá. Massa. Para além disso, bora olhar então para o seguinte. Bora se lembrar na prática, tentar enxergar esse reino na prática. Tia, lembre-se, quando você estiver acariciando seus gatos, você está acariciando a graça de Deus na prática, que só vem através de Jesus, porque a criação foi redimida por Jesus. Vicky, quando você estiver ouvindo os Beatles, ou sei lá, o Gabriel, quando ele estiver ouvindo o Clube da Esquina, se lembra, ele só consegue ter acesso a isso porque aquilo é graça de Deus, entrando pelos ouvidos dele. Cairo, quando você estiver com essa xicrinha, colocando ela na sua boca, se lembra, você está bebendo da graça de Deus, mano. Que hoje à noite, nesse frio que tá fazendo em BH, quando a gente deitar as nossas cabeças nos nossos travesseiros e a gente se aconchegar no meio de cobertas quentinhas e edredons, que a gente se lembra que essas cobertas e edredons são a maneira pela qual a graça de Deus se torna tangível pra gente, se torna palpável. Aquele edredom que nos aconchega na noite mais fria é a própria graça de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A gente falou aqui sobre a autoridade de Cristo, a soberania de Cristo sobre todas as coisas, como Ele redimiu todas as coisas. Vamos para o segundo ponto. A segunda parte da fala de Jesus, Ele deixa três tarefas para a sua igreja, 3 tarefas para os discípulos. Bora dar uma analisada nessas 3 tarefas. Ele fala assim: indo, portanto, façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu lhes dei. Se vocês pararem para perceber, Jesus fala aqui sobre 3 coisas. Ele deixa essas 3 tarefas como esse pai que relembra as responsabilidades dos filhos antes de sair de casa. A primeira tarefa que Jesus deixa é que as pessoas vão anunciando essa boa notícia, vão anunciando que Jesus é rei, que as pessoas vão anunciando que toda a criação está sendo redimida, que o reino de Deus já está aqui, como essa semente que está começando a brotar e logo logo vai estar em esplendor. Que as pessoas anunciem essa boa notícia sobre Cristo, espalhando essa fé em Deus, espalhando essa confiança e obediência em Deus. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa que Jesus deixa aos discípulos é a seguinte: ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu lhes dei. Ensinar aqui, no contexto de igreja, está muito associado ao cuidado. Então assim, cuidem dessas pessoas que receberem essas boas notícias. E por que a gente precisa ser cuidado? Por que a gente precisa cuidar uns dos outros? A gente precisa disso porque o estilo de vida que Jesus nos propõe a viver, nos propõe a seguir, não é um estilo que dá pra você continuar só vivendo normalmente como uma pessoa normal e, sei lá, de vez em quando eu lembro que Jesus falou alguma coisa e eu tento ser bonzinho. Não é isso, irmão. O estilo de vida que Jesus chama a gente pra seguir é um estilo de vida de mudança radical. Não tem como você só estar sendo uma pessoa normal e achar que você está vivendo aquelas coisas. Você tem que viver um estilo de vida diferente, se propor a isso. Mas que tipo de coisa que Jesus ensina, por exemplo, que é tão diferente assim que você não consegue viver um estilo de vida normal? Jesus, em vários dos seus sermões, por exemplo, no Sermão do Monte, da montanha, né? Ele propõe esse estilo de vida. Ele fala coisas mais ou menos assim no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi ensinado a vocês. A sociedade ensinou para vocês coisas do tipo: não mata, não comete homicídio, não tire a vida de uma pessoa. Porque, tipo assim, se você matar alguém, você vai estar sujeito a julgamento, você vai ser preso. Eu, porém, lhes digo,
Basta odiar no seu coração algum sujeito para você já estar sujeito ao julgamento. A sociedade também ensinou para vocês, coisas do tipo, mano, não xinga alguém, porque se você xingar alguém, você corre o risco de ser processado. Eu, porém, vos digo, quem xingar alguém corre o risco de ter um destino muito pior, o pior dos destinos possíveis, ser atirado nas trevas, na escuridão. Portanto, se vocês estiverem indo fazer uma oferta, talvez indo entregar seu dízimo na igreja, e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você por causa de algum mal que você fez a essa pessoa. E a gente precisa ter humildade para reconhecer que, recorrentemente, a gente faz mal às pessoas. Infelizmente, nessa realidade, a gente ainda faz isso. E não é a gente como um corpo abstrato. Eu, Vitor, faço mal às pessoas, infelizmente. Você faz mal às pessoas. Quando a gente tem humildade para reconhecer isso, essa parábola que Jesus está falando aqui, então, para tudo que você está fazendo. Guarda a sua oferta, guarda seu dízimo, vai lá se reconciliar com a pessoa, para só então, depois disso, você apresentar a sua oferta no altar. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério, não seja amante de alguém, não traia sua esposa. Eu, porém, lhes digo que se você olhar de maneira cobiçosa para alguém, tratando essa pessoa na sua mente como se ela fosse um mero objeto sexual, então você já cometeu adultério no seu coração. Se o seu olho direito te levar a pecar, arranca-o, joga-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ter ele todo lançado nas trevas. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não ajam dessa maneira. Não retruquem na mesma moeda. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece também à esquerda. Se você for processado num tribunal e lhe tomarem as roupas do corpo, deixe também que levem seu tênis, seu casaco, sua jaqueta, sua mochila e todos os seus pertences. Se alguém o forçar a caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Se alguém te pedir algo, dê. Se alguém te pedir algo emprestado, empreste. Vocês foram ensinados a amar o próximo e a odiar seus inimigos. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, orem por eles, orem por aqueles que vos perseguem. Deste modo, aí sim, vocês vão estar agindo sem hipocrisia. Vocês vão estar agindo como verdadeiros filhos de Deus de verdade. A gente precisa ter humildade para reconhecer que esse é um estilo de vida extremamente difícil, que é o que Deus quer que a gente faça. Esse é o correto, que a gente tem que ter essa coragem, tem que ter essa braveza de se dispor a seguir, custe o que custar. É assim que Deus quer que nós vivamos. Para além de ter humildade, para reconhecer que isso é muito difícil e que isso é o que Deus quer que a gente faça, que isso é o correto a se fazer, lá no fundo eu acho que todo mundo sabe disso. A gente precisa ter humildade para reconhecer que Deus levantou homens e mulheres de Deus para cuidar de mim e de você. Deus levantou a sua igreja para ser exatamente isso, um grupo, uma comunidade de pessoas que cuidam umas das outras, que se permitem receber ajudas uns dos outros. É isso que Cristo está querendo dizer quando ele fala sobre discípulos, né? Irmão, quem te discipula? Você foi humilde o suficiente a ponto de pedir para alguém do corpo de Cristo, para cuidar de você? Você foi humilde o suficiente para chegar em alguém e pedir: bora se encontrar periodicamente, bora se encontrar para eu tirar dúvidas com você a respeito da Bíblia, a respeito da Palavra de Deus? Bora se encontrar para, periodicamente, pode ser presencialmente, por WhatsApp, conversar, para você me ajudar a lidar com as dificuldades que eu estou tendo em viver essas coisas que Jesus fala aqui, na prática. Você teve a humildade de chegar para alguém mais maduro na fé que você e pedir isso? Esse é um passo radical, esse é um passo de humildade que a gente precisa se dispor a ter. A gente pode pedir isso para os nossos pastores, antes de tudo, não só pastores aqui da igreja, pastores de outras igrejas, padres, sacerdotes em geral, da parte de Deus. Mas além disso, além de ter essa coisa formal, você pode chegar para qualquer pessoa que você veja: nossa, essa pessoa é um pouco mais madura que eu na fé, velho, ela pode me ajudar.
a lidar com as dificuldades, em entender a Bíblia e em viver essas coisas que Jesus propõe aqui na prática. Eu acho que se a gente tem um pingo de humildade, a gente consegue reconhecer que sozinho a gente não dá conta de viver isso aqui. E é por isso que Deus levantou o corpo dele, a igreja, para ajudar a gente a viver isso aqui. Além dos nossos pastores, essa coisa mais formal, a gente tem, como o Jaime falou aqui, a gente tem aqui célula nessa igreja e várias outras igrejas. No caso é o que o Jaime falou, o GR, né? GR é um momentinho de café que a gente tem uma vez por semana, assim, no meio da semana, pra gente se reunir e conversar. É um momento, assim, pra gente criar intimidade entre a gente, bater papo sobre bobeirinhas e sobre coisas sérias. O foco desse momento é a gente se sentar juntos ao redor da mesa. E esse ser um espaço seguro, um ambiente em que ninguém julga ninguém. E é um ambiente em que a gente expõe as dificuldades que a gente está tendo para viver essas coisas que Jesus propõe aqui. E a partir dessa exposição das dificuldades que a gente está tendo, a gente aconselha uns aos outros a como lidar com essas dificuldades. A gente reconhece essas dificuldades pela qual o outro está passando, e se a gente pode ajudar, a gente ajuda. Se não, a gente fica ciente dessa dificuldade e leva para Deus em oração. Talvez você seja hoje aqui um visitante nessa igreja. E eu quero dizer que, mano, você é muito bem-vindo. Se quiser participar dos nossos GRs, já me falou nas sextas agora, né? Direto, todo GR quadro aparece visitante aqui no nosso GR. E é sempre muito massa essa experiência. Sempre tem gente nova colando com a gente. Vem conhecer essa parte mais pessoal do ser igreja. Bora implementar na igreja essa cultura de discipulado, né? De fazer discípulos e cuidar de discípulos de forma generalizada. Que ninguém aqui na igreja entra sem estar sendo discipulado, sendo cuidado por alguém mais maduro na fé. Logo, logo você vai estar cuidando de outras pessoas mais novas na fé que você. Então, assim, fique atento a isso. Crie expectativas, porque isso é bênção de Deus para a sua vida. Por fim, a última tarefa que Jesus deixa para a gente é de batizar as pessoas. Ele fala, né? Indo, portanto, façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar as pessoas não é algo opcional, né? Cristo deixou essa tarefa de batizar aquelas pessoas que se dispõem até essa humildade, essa confiança em Deus e decidem seguir esses ensinamentos de Jesus. Batizar as pessoas é inserir elas no povo de Deus, a partir desse momento que elas decidem dessa mudança radical de estilo de vida. Como eu disse, batizar as pessoas não é algo opcional, o batismo não é algo extra assim da fé. Jesus, ele faz a conexão entre a própria morte dele e o nosso batismo, né? Assim como Jesus morre, simbolicamente a gente morre nas águas do batismo, e assim como Jesus ressuscita, simbolicamente a gente começa essa nova vida, então, a partir do batismo, sendo parte do povo de Deus, seguindo essas coisas que Jesus propõe para a gente seguir. O batismo, ele sempre foi um sinal daqueles que decidiram viver essas coisas. O batismo não foi uma coisa que a gente inventou por agora. O batismo, ele é uma coisa que está na Bíblia. O próprio Jesus foi batizado, apesar de ele mesmo ser o próprio Deus. Então, assim, batismo é um jeito público pelo qual, de maneira visível e invisível ao mesmo tempo, tem uma parte toda teológica por trás disso que a gente não vai entrar hoje, mas é um jeito visível pelo qual a gente passa a ter essa mudança de estilo de vida, que a gente passa a fazer parte do povo de Deus. Você tem conduzido pessoas ao batismo? Você tem cuidado de pessoas mais novas na fé que você? Você tem intencionalmente tirado um momento para conversar com elas, ver as dificuldades que elas estão passando, encorajar e aconselhar elas a como viver a vida cristã? Essa é uma tarefa de todos, velho. Não é uma coisa opcional. Se lembra, enquanto todo mundo está fazendo sua parte nesse reino de Deus, é tarefa de todo mundo obedecer isso, fazer discípulos. Cristo fala em outros momentos, né, que
Aquele que ama a Deus é aquele que obedece os mandamentos. Ele pede, né, para a gente amar a Deus acima de tudo e ensinar as pessoas a amar a Deus. Discipulado é isso. Batismo é isso. Terceiro e último ponto do sermão é o seguinte: Jesus termina a fala dele assegurando a gente sobre a presença dele nas nossas vidas. Ele fala assim, a última fala dele: lembre-se disso, estou com vocês até o fim dos tempos. A gente não faz ideia do porquê desse mistério, mas é quando Jesus sobe que o Espírito Santo desce. Jesus, ele fala anteriormente, né? É melhor para vocês que eu vá. Que é quando ele sobe, que parte da terra está indo para os céus, né? Mas parte dos céus está vindo para a terra, o Espírito Santo. Jesus, ele chega nos céus como uma tomada que liga todo o povo dele aqui embaixo, energizando todo mundo com o poder do Espírito Santo. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, então eu não vou ficar entrando aqui muito em detalhes para não dar spoiler. Semana que vem é festa de Pentecostes, que é outro dia especial, mas não é todo dia que é dia especial, é esses dias específicos, tá, gente? E a gente vai entrar diretamente nisso. E o que implica essa descida do Espírito Santo? O que é isso na prática? E a gente vai falar mais sobre isso. Você acredita nessas palavras de Jesus? Você acredita que Jesus está presente aqui, nesse exato momento? Você acredita que Ele está presente aqui por meio da palavra, da pregação, das orações, da Santa Ceia, que a gente vai ter aqui daqui a pouco? A Santa Ceia é esse momento, né, que a gente partilha da presença real de Cristo através desses elementos. Desde o início da história da igreja, as pessoas tomam a Santa Ceia, pessoas que já foram batizadas em algum momento da vida, seja quando elas foram bebês, só com um pouquinho de água na cabeça, na igreja católica, ou quando elas eram adultas, submergindo debaixo das águas, na igreja batista. Se você foi batizado em algum momento, se você se reconhece como alguém que deseja viver essas coisas, toma a Santa Ceia hoje com a gente, bora criar essa unidade. Se você nunca, em nenhum momento da sua vida, você foi batizado e você acha que essas coisas aqui, que Cristo fala, tem algum sentido por trás disso aqui? Cara, troca ideia com a gente pode te batizar. Ou então, vai a outra igreja que seja mais perto da sua casa, se não rola de você ficar vindo aqui direto, pede para te batizarem, velho. Faça parte do povo de Cristo. Então, assim, muito legal ver como que Jesus ele dá esse apanhado geral, né? As últimas falas dele. Então, resumindo, o que a gente viu aqui foi o seguinte: primeiro ponto, Cristo é soberano sobre todas as coisas. Não tem 1 milímetro quadrado em toda a extensão do universo em que Cristo não seja soberano, que Ele não seja rei. Então, assim, bora reconhecer isso na prática, no nosso dia a dia. Bora reconhecer tudo que é bom, belo e justo no nosso dia a dia, que isso só existe porque Cristo nos reconciliou com Deus. Deus reconciliou toda a criação conosco através de Cristo. O segundo ponto que a gente viu foi que Ele nos deixa 3 tarefas: fazer discípulos, batizá-los e cuidar deles, ser cuidados. Bora viver essas coisas. E por fim, Ele nos fala que está conosco hoje e todos os dias. Assim se encerra o livro de Mateus. O livro de Mateus termina com essas palavras, mas a obra de Deus continua. E é muito legal pensar como que isso continua. É muito legal pensar como que a narrativa de Deus não termina aí. Então, logo, logo, quando termina e Jesus sobe pela última vez aos céus, começa outros acontecimentos bíblicos. Os apóstolos começam a viver aquilo ali na prática. Começa a igreja de Deus. E a gente pode pegar os livros dos pais da igreja para ver como que isso foi na prática. E aí como que a igreja começa a se estruturar. E aí começa a Idade Média. E o que as coisas políticas, sociais, a estrutura da época influenciou dentro da igreja. O que a igreja influenciou nessas estruturas. E aí acontece a reforma protestante. E o tempo vai passando. E a gente chega ao século XX, século XXI. E pá! A gente aqui hoje, relacionado numa linha temporal com essa igreja, desde o início dos tempos.
Bora ver só mais um pouquinho de como que essa história continua a partir desse final de Mateus. Lucas, ele escreve o que acontece no pós-evangelhos, né? Depois que Jesus sobe. E ele escreve esse livro chamado Atos dos Apóstolos. E bem no comecinho desse livro, ele narra a seguinte situação. Enquanto ainda estavam firmes, olhando para o céu, enquanto Jesus subia, 2 homens de branco aparecem vestidos ali e dizem o seguinte: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês, esse Jesus que foi levado dos céus, ele voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Véi, isso aqui é muito bonito, isso é muito forte. Ele soberanamente vem para julgar os vivos e os mortos futuramente. O seu reino não vai ter fim. O reino dele vai deixar de ser essa semente que está começando a brotar e vai se tornar essa esplendorosa floresta. Por que vocês continuam olhando para o céu? Ou seja, não tente encontrar Jesus por meio das coisas carnais limitadas. Reconheça que você é limitado. Reconheça que você é pecador e que muita coisa você não consegue entender, mas que Cristo está aqui. Ele está conosco até o fim dos tempos, quando Ele voltará para terminar de redimir a criação. Bora orar. Curva a sua cabeça, por favor. Nós, reunidos aqui, te oramos, ó Pai. Coxa é o seu nome na noite mais fria. Música, café e gatinhos felpudos são manifestação dessa sua graça. A sua graça se manifesta em cada milímetro do universo. Em cada milímetro do universo onde não tem pecado, a gente pode ver a sua graça atuante. Ela atua ao redor de nós nesse exato momento, nesse exato lugar. Pai eterno, teu Filho subiu aos céus e tem autoridade neste mundo e no mundo futuro. Ele já tem autoridade e soberania sobre esse lado da eternidade e sobre o outro lado também, qual em breve veremos. Quando Ele voltar, trazendo consigo o esplendor do seu reino, de sua totalidade, uma nova era se dará início. Dá-nos hoje a fé de saber que Ele vive na sua igreja sobre a terra, já nos dias de hoje, nesse exato momento, e que no fim dos tempos todo mundo verá a sua glória. Que todos os povos reconheçam a autoridade do teu Filho, que ascendeu aos céus em triunfo para governar todo o universo em amor e glória. Cuida de nós, Pai, nos ajuda a continuamente habitar com aquele que vive e reina, contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Amém.